admirável tradutor do dinamarquês Kierkegaard, tendo vertido para o português textos fundamentais de Kierkegaard, como o conceito de angústia, o conceito de ironia, as obras do amor, migalhas filosóficas, é preciso duvidar de tudo, discursos edificantes em vários espíritos, 1847. Esqueci alguma, Álvaro? As obras do amor, o As obras do amor? Sim, se instante, tem. você citou. Sim. Tudo bem. Um instante. Deixa eu chamar a atenção. Eu apareço como tradutor do É Preciso Duvidar de Tudo, mas, na verdade, a Silvia Sampaio traduziu, combinando Uhum, comigo, e eu fiz a revisão, né? Então, eu junto com a Else Heilund. Então, nesse sentido, uhum, não quero roubar o mérito da nossa querida e falecida Silvia, lá de São uhum, Paulo. Mas traduzir Kierkegaard foi uma coisa importante, eu acho, que era uhum, a coisa mais urgente. sim. E que acabou abrindo aí a oportunidade para aqueles que não são, né, leitores de Kierkegaard em dinamarquês ou mesmo em outras línguas que Kierkegaard foi traduzido. Então, o Álvaro dá aí esse presente para a gente, sendo ele, sem dúvida nenhuma, o principal divulgador, promotor, do pensamento de Kierkegaard, sobretudo em terras brasileiras. Então, eu passo a palavra ao Álvaro. Muito obrigado, viu, Álvaro, por ter aceito esse convite. Eu que te agradeço, Eduardo, além da nossa velha amizade, tão querida, tão afetuosa, eu te agradeço também por uma oportunidade que tu estás me dando, porque esse ano, no começo do ano, eu coloquei a minha esposa numa casa de saúde, que ela tem Alzheimer há 16 anos já, e agora a situação estava complicada demais, então melhorou indo para essa casa e eu naturalmente entrei numa depressão. 53 anos e meio de casado, né? E 52 anos de professor, né? Então eu fiquei meio assim um sentimento de inutilidade, de sem rumo, e agora eu estou aos poucos me desaposentando. Eu queria corrigir duas coisas do que o Eduardo falou. Queria acrescentar que o Nietzsche diria que era um grande psicólogo, mas que o irritava tanto quanto Dostoiévski ao ler, pelo seu cristianismo. Isso aí tu não colocaste. E outra coisa que eu queria corrigir é no sentido de que, atualmente, graças a Deus e graças ao Kierkegaard, tem gente melhor que eu fazendo coisas que eu não conseguiria fazer, né? Por exemplo, os vídeos, as lives que o Matheus Schmelter tem feito, há mais tempo fez, são maravilhosas, são de primeiro nível. Os livrinhos, por exemplo, o livro pequeno, mas super denso, do Jonas Ross, né? 10 lições sobre Kierkegaard, é algo assim muito bom. Então eu sinto que eu não estou sozinho, mas que tem gente. Eu estou apostando muito na nova geração. Eu digo isso aqui, eu fiz, eh, entrei numa trilha de facão, né? Mas agora vocês podem abrir a estrada. A picada está feita, agora vocês, mais jovens, avancem. É claro que o tradutor perde muito tempo para traduzir um livro, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Obras do Amor eu levei 7 anos traduzindo, então é claro que diminui a produção, né? Mesmo assim, os meus livros aí, eu depois vou comentar rapidamente, alguma coisa apareceu, assim, com explicações, orientações, sugestões. Eu me sinto como quando eu entrei na URGS em 73, eu fiquei auxiliar de ensino. Então, eu gosto muito dessa função de auxiliar do ensino, né? Para que vocês leiam o Kierkegaard e aprendam com ele o que ele tem a comentar. Embora ele também se defina como um condiscípulo. Mas eu agradeço, e a ideia para hoje é a seguinte: eu agradeço por vocês me oportunizarem sair daquele marasmo que eu andei uns tempos. Estou com umas 4 palestras organizadas para esse ano, mais um artigo.
aí numa Festschrift. Então, eu tenho como me ocupar. E eu me entendo nesse momento como alguém que pode dar uma contribuição em relação à literatura alemã, a Kirchheitsforschung da Alemanha, que provavelmente foi a mais importante, porque foi através dela que os outros países entraram em contato com Kierkegaard em geral, né? Mas então a minha ideia é a seguinte: eu fico ligado a Kierkegaard até que a morte nos separe e fico trabalhando principalmente sobre coisas que passam pelo alemão, ou seja, embora eu não me chame Schmelter, coisa assim, né? Embora eu não tenha praticamente nenhum sangue alemão, eu procuro tornar fecundo aquilo que eu tive o privilégio de aprender. Então, a minha função de agora em diante é intermediar coisas pelo alemão. O meu último livro, que saiu agora, graças ao nosso amigo Franz Marr, tem esse título, não sei se dá para ler, né? Kierkegaard entre os doutores da Academia Alemã. Então, aí eu trabalho a questão das traduções para o alemão, que começaram já em 1861, né? 6 anos depois da morte do Kierkegaard. E em 1909 a 20, mais ou menos, já estavam as obras reunidas em alemão. E então depois eu trabalho Cary Aspers, um médico, psiquiatra, psicólogo e filósofo, e que, usando o título de professor de psicologia no Seminário de Filosofia de Heidelberg, introduziu Kierkegaard como ele tinha introduzido Nietzsche, né? Os colegas neocantianos chamavam um epígono de Nietzsche e Kierkegaard, mas ele influenciou Heidegger, o motivou a citar Kierkegaard. Isso aí eu tenho trabalhado. Então eu trabalho Jaspers, trabalho Heidegger e trabalho Adorno. São trabalhos assim onde eu vou até a metade do caminho e deixo o resto para a gurizada, para a juventude, para vocês, certo? Antes disso, eu já fiz um outro que, só para passar. O Kierkegaard não era um homem sério, onde eu já trabalhei um pouco, por exemplo, as anotações dele sobre Schopenhauer, Hegel, Lessing, né? E os alemães em geral, assim. Quer dizer, eu começo até a ficar meio repetitivo. E antes eu tinha esse Kierkegaard cá entre nós, que se não valesse nada, pelo menos teria um prefácio do Oswaldo Giacoia, que já dá para comprar o livro só por causa do Giacoia. Bom, a minha ideia para hoje, gente, é a seguinte. Eu dei um título, Kierkegaard é o quê? Filósofo, escritor religioso, psicólogo ou literato. Ou seja, já que é uma aula introdutória a um curso que vai se focar na psicologia, numa perspectiva clínica, então eu vou tentar não mostrar quatro alternativas, mas quatro aspectos complementares que há no Kierkegaard, e com isso tentar dar um enfoque mostrando como cada um desses aspectos se relaciona com os outros, de modo que eu tentarei dizer alguma coisa já útil hoje sobre Kierkegaard psicólogo, em que sentido ele é psicólogo, né? Mas tentar contextualizar um pouco. Eu estou lendo atualmente um livro de 1930 do Emanuel Hirsch, que é o grande tradutor da metade do século passado, e os Kierkegaard-Studien. Então, ele discute, por exemplo, até que ponto Kierkegaard é um poeta ou não é um poeta, até que ponto um cristão não pode mais ser um poeta, coisas desse tipo. Isso aí, para mim, está sendo muito útil, embora eu não vá dar esse enfoque. O meu enfoque é os vários aspectos do Kierkegaard, tentando mostrar, vamos dizer, o rumo que para ele era o principal, certo? Então, já estou dando um spoiler na minha palestra, vamos dizer, na minha aula, né? A resposta que Kierkegaard é o quê? Ele é filósofo, ele é escritor religioso, ele é psicólogo, ele é literato. Eu tinha pensado, inclusive, na parte final, ler com vocês uma das novelas, mostrando o aspecto literário, mas a novela que eu gostaria de ler para os psicólogos, digamos, ou os interessados em psicologia,
é aquela que aparece nos estádios, uma possibilidade. Só que uma leitura, por mais rápida que fosse, levaria mais de 20 minutos. Então, eu vou ler uma outra novela que tem 2, 3 páginas e fica mais adequada para ilustrar como Kierkegaard, sendo literato, é psicólogo e em que sentido ele é psicólogo também. Ok? Então, uma pequena introdução. Quando Søren Kierkegaard nasceu em 5 de 5 de 1813, Napoleão Bonaparte havia acabado de fracassar na invasão ao Império Russo e logo seria derrotado e exilado 2 vezes. Quando Kierkegaard morreu na mesma cidade natal de Copenhague, Dinamarca, 42 anos depois, em 11 de 11 de 55, ainda faltava um ano para Sigmund Freud nascer. Devemos situá-lo, portanto, na primeira metade do século XIX, ainda contemporâneo de Hans Christian Andersen em seu país, e dos românticos alemães, e de Goethe, dos filósofos Hegel, Schelling, Schopenhauer, Feuerbach e Marx. Quer dizer, o contexto em que ele viveu era esse, e ele lia bem o alemão, assistiu aulas durante 3 meses lá com Schelling, né? Então o alemão dele era bastante bom, mas ele não queria ser um filósofo alemão, por isso eu brinco com essa jogada do Kierkegaard entre os doutores, assim como Jesus entre os doutores no templo, aos 10 anos, né? Então ele meio deslocado ali no meio, né? O que que os doutores alemães fizeram dele, ou dos filosofemas dele? Quando Nietzsche nasceu, em 44, nosso pensador dinamarquês já havia publicado Conceito e Ironia, os 2 volumes de Ou, já havia publicado 18 discursos edificantes, Temor e Tremor, A Repetição, As Migalhas Filosóficas e os livros do Prefácio, Conceito e Angústia. Pode ser que algum desses tenha sido semanas depois do nascimento do Nietzsche, mas o Nietzsche já é de uma outra geração, como vocês estão vendo, né? Ali no meu livro recente eu coloco como que Nietzsche deixou de ler Kierkegaard porque o Georg Brandes não sabia que Kierkegaard já estava 80% traduzido para o alemão, né? Então, tem aquela famosa frase: você gostaria de lê-lo wenn nur es übersetzt wäre, né? Se a sua obra tivesse traduzida. Já estava traduzido 80%, mas o Nietzsche não ficou sabendo. Aí o Nietzsche responde que no ano que vem eu vou me ocupar do problema psicológico Kierkegaard, né, na Alemanha, e foi o ano seguinte, foi 89, quando ele teve aquele tilt e saiu de combate, né? Então, não chegou a ler Kierkegaard. Eu trato isso aí bastante no outro livro. Hoje eu não vou comentar. Então, em 1844, aparece uma espécie de 3 em 1 com estádios do Caminho da Vida. Isso tudo, e toda a obra, portanto, do Kierkegaard é anterior a Nietzsche, né? Aos 33 anos do autor, em 1846, com mais de 600 páginas, surge o pós-escrito As Migalhas Filosóficas, sob o pseudônimo de Johannes Climacus. Em 1847, sob seu próprio nome, então, as obras do Amor, os Discursos em Diversos Espíritos, mas ele escreve também o caso Adler, sobre a confusão do nosso tempo, né, que ele deixa inédito. Em 49, o pseudônimo Anticlímax publica A Doença para a Morte, tratando de diversas formas de desespero e da superação do desespero, da extirpação, do desenraizamento do desespero que estaria na fé, né? Então é um livro sobre a fé. A Helena Politis diz que, em vez de tratar do desespero, podiam chamar Tratado da Esperança, né? Mas isso aí entre parênteses. Um ano mais tarde, o Anticlímax publica Exercícios de Cristianismo. Seus volumes de diário somam mais de 20. Depois de vários discursos e artigos de crítica de literatura e teatro, ele, que se comparava com Sherazade, para quem produzir histórias era uma questão de vida ou morte, passa uns 5 anos sem publicar coisas novas para finalmente dedicar seus últimos meses de vida a um jornal polêmico intitulado O Instante, com o qual ataca e satiriza a igreja estatal de seu país com seus pastores vendidos. Entre escritos assinados por pseudônimos e pelo Magister Kierkegaard, uma obra de mais de 20 volumes ou 10.000 páginas, e outras 10.000 páginas nos papírios, nos diários, nas anotações,
tudo em idioma dinamarquês, que naquela época nem estava totalmente estandartizado. Isso aí como introdução. Deixa eu fazer logo dar um pitaco assim que não está escrito. Uh, a gente liga a internet e vê, vou falar de Kierkegaard. Kierkegaard tinha um pai melancólico e Kierkegaard é o pai do existencialismo. São duas coisas que eu acho que não tem sentido falar solto. Em primeiro lugar, ele não é pai do existencialismo, não é o primeiro filósofo existencialista, Agostinho já era, e outros assim. Não é o primeiro da subjetividade, Descartes e Pascal já são da subjetividade, Schelling é um filósofo da subjetividade. Ele não é da liberdade absoluta, Sartre seria, mas liberdade absoluta em Kierkegaard não é absoluta, é enredada, né? Como está lá no conceito de angústia. E, por outro lado, essa fixação que os comentaristas têm no pai dele, eu acho que perde o foco. E eu escrevi um artigo naquele outro livro, o Kierkegaard não era um homem sério, de umas 20 e poucas páginas sobre a mãe do Kierkegaard. É uma gozação, é claro, mas é para dizer o seguinte: como é que alguém com um pai opressor e melancólico consegue ser uma pessoa tão alegre, tão brincalhona? Deve ter também uma mãe, né? Assim como Goethe fala que tinha o pai muito sério e a mãe que gostava de fantasia, né? Então, né? Von Vater habe ich die Statur, né? E a maneira séria de levar a vida, e da mãe de Frohe Natur, a natureza alegre. Então, certamente, se Kierkegaard não tivesse uma mãe e umas irmãs alegres, brincalhonas, felizes, ele não teria conseguido, ele teria se suicidado no mais tardar em 43. Então, vamos parar de falar só do pai dele. Além do que, eu estou desenvolvendo agora uma suspeita, uma linha de investigação, de que quando ele dá aquela volta por cima de 43, depois do noivado, não é coincidência que ele escreva dois discursos edificantes, dos três, com o título O Amor Cobre uma Multidão de Pecados. Porque ele deve ter ficado muito revoltado, revoltado com o pai, etc. E ele depois vai insistir muito que o pai o amou muito, né? Então, tudo que ele tem de ruim na vida dele, em grande parte foi por amor. Então, nesse sentido, ele está ajustando as contas com o lado negativo da vida e se apoiando no amor, na fé e no amor. Então, isso aí é uma personalidade positiva, uma personalidade que dá a volta por cima depois de uma crise horrorosa que ele teve, né? Então, nesse sentido, não vou ficar falando do pai dele como se o porque notem, Sartre perdeu o pai quando era criança, pequena, Nietzsche perdeu o pai com 5 anos de idade, e ninguém fica falando do pai deles a vida toda, né? Entende? Ou da mãe, ou da avó, né? Isso, então, vamos com calma nesse ponto. É muito fácil botar as culpas, é, quer dizer, fazer esse enfoque assim, hipermelancólico. Vamos passar adiante. Em seus escritos, Søren Kierkegaard fez filosofia de boa qualidade. Eu vou resumidamente apresentar alguns argumentos que eu já tratei em outros livros e tal, mostrando que Kierkegaard é um pensador filosófico de qualidade. Não é o maior, não é o inventor de uma nova filosofia, mas ele é um pensador com o qual nós podemos aprender muita filosofia e muito boa filosofia, né? Na obra filosófica de maior repercussão do século XX, Em Ser e Tempo, do grande mestre da filosofia que foi Martin Heidegger, podemos vislumbrar a presença do dinamarquês em muitos importantes capítulos. Mas Heidegger tinha um cacuete semelhante ao do Clímaco, por exemplo, ou ao do Kierkegaard. Ele elogiava um autor a quem devia algo, mas logo acrescentava que o que ele estava procurando estava mais adiante. Assim explícito, Kierkegaard é mencionado no Ser e Tempo 3 vezes em notas de rodapé, porém em momentos absolutamente significativos do texto publicado em 1927. Ao final, e aí deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não vou falar dos pensadores russos e dos pensadores da existência franceses, tá? Eu vou deixar isso para os outros, né? Mas só queria mencionar, lembre-se, sobre psicologia,
né? E psicologia em romance psicológico, Sartre levou anos escrevendo um livro chamado Melancolia, né? Não sei se vocês conhecem a história desse livro, né? Quando estava pronto o livro, ele levou para a editora e o Gaston Gallimard disse que com esse título você não vende. Então sugeriu um outro título, A Náusea, La Nausée. E esse livro se chamava Melancolia e fez sucesso com o título A Náusea, né? Então, só para notar que há uma influência do Kierkegaard em vários pensadores filosóficos, né? E até no estilo. Até o Sartre, nos últimos anos de vida, subindo em tonel ou em caixote para fazer propaganda do jornalzinho La Cause du Peuple, jornal trotskista, que nem era a orientação dele, o, o Sartre está imitando, de certo modo, o Kierkegaard, distribuindo jornalzinho nas ruas de Copenhague, né, os números, os 9 números do instante que ele conseguiu distribuir, que aí, no caso, ele escrevia e distribuía. Então, nesse sentido, vamos dizer, Kierkegaard inaugura uma maneira diferente de fazer filosofia, mas é filosofia, tá bom? Vamos ver o que o Heidegger diz sobre Kierkegaard. No parágrafo 40, que trata da Sorge, né? Sorge é preocupação, né? O cuidado, a cura, né? Eu chamo a atenção para quem mexe com dinamarquês que a palavra Sorg em dinamarquês quer dizer outra coisa, quer dizer tristeza ou luto. E preocupação, cuidado é Bekümmering, né? Seria Kümmer ou Bekümmerung em alemão, né? Bekümmernis, né? Mas, em todo caso, ele está falando da preocupação e da diferenciação entre a angústia e o medo, como Kierkegaard já tinha feito, e então, ao lado de Agostinho Lutero, aparece Kierkegaard. E eu cito: S. Kierkegaard é quem penetrou mais amplamente na análise do fenômeno da angústia, isso, por sua vez, dentro do contexto teológico de uma exposição psicológica do problema do pecado original. Não é muito exato, mas peguem o importante aí, né? Foi quem penetrou mais amplamente na análise do fenômeno da angústia. Quer dizer, Kierkegaard como um analista de fenômenos de tipo psicológico, né? Disposições de ânimo, coisa assim. Na segunda sessão, ao introduzir a própria questão da temporalidade, que é central no livro, o Heidegger encerra o parágrafo 45 com a nota seguinte: no século XIX, Sr. Kierkegaard tratou expressamente o problema da existência como problema existencial e o pensou de modo penetrante. Todavia, a problemática existenciária, isto é, a da ontologia fundamental, isto é, a que tem em mira a questão do ser como tal em geral, e é tão estranha que, do ponto de vista ontológico, Kierkegaard é inteiramente tributário de Hegel e da filosofia antiga vista através deste. Daí que, filosoficamente, atenção, atenção, filosoficamente se tenha mais a aprender de seus escritos edificantes do que dos teóricos. Tracinho, exceção feita ao tratado sobre o conceito da angústia. Então, vejam, ele está chamando a atenção à questão da existência em Kierkegaard, né, que tratou expressamente, né? Aí ele coloca aquela discussão sobre o existencial e o existencial, né? E depois ele chama a atenção de que filosoficamente nós podemos aprender mais dos discursos, dos escritos edificantes do que dos teóricos. E eu já comentei com alguns amigos, eu sigo nesse ponto Gerhard Tannhauser, aquele escritor austríaco que agora dá aula em Berlim, tem um belíssimo livro sobre a relação de Heidegger com Kierkegaard. Quando ele fala escritos edificantes, ele se refere provavelmente aos escritos do Anticlímacos, Doença para a Morte e Exercício do Cristianismo. Embora, por exemplo, Tannhauser diga que em outros discursos de Kierkegaard, Kierkegaard já tem a visão de temporalidade que o Heidegger está vendendo como coisa nova. Mas nós não vamos discutir. Assim como também não vou discutir com vocês hoje, mas existe
eu me divirto um pouco, que os próprios tradutores de Heidegger e os dois tradutores da editora Vozes, a Márcia e o Fausto Castilho, eles discordam quanto a traduzir existencial e existencial. Então, a Márcia traduz existencial como existencial e existencial como existenciário. E o Fausto Castilho faz o contrário. Eu apoio o Fausto Castilho na seguinte ideia, de que o alemão normal fala existencial, e a palavra existencial é uma palavra forjada, filosófica, criada, composta. Então, nesse sentido, nós deveríamos, em português, usar a palavra mais comum, que é o existencial, para aquilo que os alemães chamam de existencial. E a visão ontológica do Heidegger, a partir da diferença ontológica, então fica como existenciário, para mim, para o Fausto Castilho, para quem quiser. Além disso, tem uma frase do meu professor Tönnissen que ele dizia que não é bem certo que Kierkegaard só se dedica ao existencial e Heidegger só se dedica ao existencial. Ambos tratam das duas dimensões, mas isso aí não dá para falar hoje. Isso aí é uma pesquisa que tem que ser feita, pelo menos aqui no Brasil. Teremos que analisar essa passagem após citarmos a terceira nota que nos interessa no Ser e Tempo. Num rodapé do parágrafo 68, sobre a temporalidade da abertura, a Erschlossenheit, em geral, Heidegger atesta comentando o conceito de instante. Instante, em Kierkegaard, Augenblick, né? Augenblick em alemão, né? E ele diz: Søren Kierkegaard viu da forma mais penetrante o fenômeno existencial, do instante, o que não significa que ele alcançou também a correspondente interpretação existenciária, existencial, etc. Quando Kierkegaard fala de temporalidade, refere-se ao ser no tempo, do homem, etc, etc, etc. Então, eu não vou perder tempo agora, eu só queria indicar que essas três notas de rodapé são muito ricas e dá para avaliar o que ele elogia e depois, quando ele se distancia do Kierkegaard, né, dizendo, não, mas o que nós precisamos... Claro, todo filósofo tem que mostrar que o que ele está fazendo é novo, né? Senão ele está só mastigando o que os outros já disseram. Aqui termina as três citações. As pessoas contemporâneas nossas que se interessam sobretudo por filosofia e buscam um Kierkegaard filósofo encontram nessas três notas de rodapé material mais do que suficiente para refletir filosoficamente. Muitos, inclusive, discordam de várias dessas asserções heideggerianas, né? E nós podemos citar o Tönnissen e o Tannhäuser, que analisaram mais de perto essas questões com a profundidade rara de se ver. Os filósofos encontram ainda muito material de discussão quando investigam as relações entre Hegel e Kierkegaard, né, como é o caso de Tulstrup, John Stewart, Helmut Fahrenbach, e entre nós o Gabriel Ferreira, o Vitor Fernandes, né, que trabalham Hegel e Kierkegaard. Né? Daria para falar também Kierkegaard e Feuerbach, também, e Kierkegaard de Schopenhauer, eu acho que isso ainda não foi explorado, mas nos últimos 5 anos de vida, Kierkegaard praticamente só comprou o livro de Schopenhauer e só leu Schopenhauer praticamente. Então, eu acho que ele usou muito Schopenhauer nos seus exageros de críticas. Né? Por exemplo, quando ele fala contra o casamento no instante, ele está usando a linguagem de Schopenhauer tranquila, né? Que, da metafísica do amor, etc. Isso aí são dicas para os pesquisadores. Se as relações com Hegel e com Heidegger podem alimentar muitas reflexões, haveria ainda muito material quase inédito a pesquisar sobre as relações do dinamarquês com Schelling, né? Embora o Fernando Reis Puente e outros, né? Mas também a relação de Kierkegaard com Wittgenstein. Teses da maior importância em Schelling afloram nitidamente nas páginas de A Doença para a Morte, e os conceitos do si mesmo, self, e do homem como absoluto derivado, que se há de apoiar transparentemente no seu fundamento, estão enraizados na temática schellingiana. Né? Eu outro dia me dei conta que esse transparentemente pode ter tudo a ver, já que é para se apoiar no fundamento, e o fundamento é o Grund, tão importante em Schelling, né? Por que ele diz transparentemente?
E aí eu me dei conta que o Schelling fala que em Deus há o lado obscuro, ao lado oculto da força. Então, vamos dizer, o importante seria esclarecer Deus, abrir Deus do lado escuro para o lado claro, né? Então, a transparência e a nitidez, a- a- vamos ver, a, a clareza com que a gente se coloca no fundamento, isto aí é também um traço schellingiano, né? Isso para nem falar que as frases lapidares do início, de A Doença para a Morte, tratam de responder à questão central de Kant. Você se lembra, Kant tem o que podemos conhecer, o que devemos fazer e o que nos é permitido esperar. Quarta pergunta, então, o que é o homem? Né? Então, como é que começa o texto, provavelmente, de Doença para a Morte? Em alemão, was ist der Mensch? Né? Era a pergunta do Kant. Então, o Kierkegaard começa, menneske er ondt, men hvad det er ondt er selvet, men hvad det er selve er en forhold, der forholder sig til sig selv. Quer dizer, o homem é espírito, mas o que é o espírito? O espírito é o self, o que é o self? O self é uma relação que se relaciona consigo mesmo. Isso aí tem tudo a ver também com Schelling. Assim como aquela ideia do absoluto derivado da página seguinte, também é Schelling, né? Bom, então, o ser humano é espírito, isso aí é Schelling, né? Há uma dialética existencial, isso aí é filosofia, né? E, em honra dos nossos amigos e colegas da USP, os franceses do departamento francês de ultramar, como diz o Paulo Arantes, né? Uh, quem não simpatiza tanto com os alemães pode dizer que Kierkegaard é filósofo também, porque ele discute muito com Descartes e com Pascal, né? A Scarlett Martin andou vários anos pesquisando Pascal, né? Então veja a importância, né? Para o Kierkegaard tem uma passagem que ele diz, é o clímax, no pós-escrito, né? Para saber o que é o cristianismo, vamos perguntar para duas testemunhas, Feuerbach e Pascal. O que é o cristianismo? É sofrimento. Pronto, duas testemunhas basta, né? Então vejam o Kierkegaard discute com os filósofos, Spinoza, com Leibniz, principalmente através de Lessing, por exemplo. O Migalhas Filosóficas é um livro filosófico, né? Discute Spinoza, Hegel e todos os outros. Né? Bom, aquela frase do Heidegger, então, que daí que filosoficamente se tenha mais aprendido seus escritos edificantes do que dos teóricos, esses são feitos ao tratado sobre o conceito de angústia, né? Quer dizer que nós temos muita coisa para estudar nos edificantes, ou seja, nos discursos em geral, certo? E eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu estou encantado de poder ler na tradução portuguesa da Elizabeth Souza, que uma vez ficou braba comigo, né? Mas hoje somos muito amigos de novo, graças a Deus, né? E porque também temos tanta coisa em comum, né? Os 18 discursos edificantes de Søren Kierkegaard, isso aqui é um livro precioso, né? É da grossura de um dos volumes de Ou, mas também é algo que precisa ser estudado. E agora, já que nós estamos num curso sobre psicologia, eu vou dizer que aí tem material riquíssimo para o estudo da psicologia, que não se reduza a uma autoajuda, né? Quer dizer, é nos discursos que Kierkegaard trabalha psicologicamente a fundo, até porque ele ali está procurando soluções para questões que valem para ele e para os outros. Mas, quer dizer, é uma reflexão psicológica prática, né? Prática, mas num nível religioso profundo, né? Mas são escritos filosóficos. Ele mesmo diz, isso aqui não são sermões, são textos filosóficos. Muito bem. Podemos encerrar por aqui lembrando, então, que o conceito de angústia, junto com a, a doença para a morte, vulgo tratado de desespero,
são as duas obras mais ricas, digamos, mais estudadas pelos alemães, como Jaspers e Heidegger, né? Então, existe toda uma tradução. Cada 2, 3 meses eu recebo 2, 3 exemplares do Conceito de Angústia, que a editora Vozes continua imprimindo e manda para o tradutor, então, os exemplares de brinde, né, do contrato, né? Quer dizer que continua saindo muito conceito de angústia. E graças a Deus, depois de uns 10 anos de trabalho, o Jonas Ross publicou, afinal, a sua bela tradução do Doença para a Morte, na Vozes, né? Eu digo o seguinte: quem quiser ler um tratado de desespero em estilo francês, se não for bonito, né, francês, né, leia o tradutor português Adolfo Casar Monteiro, pai do nosso filósofo lá da USP, Monteiro. Mas quem quiser ler exatamente, tecnicamente, o que o Kierkegaard escreveu, leia agora essa tradução do Jonas, absolutamente escrupulosa, técnica, acadêmica, de grande valor. E esse é um livro riquíssimo, filosófico, certo? Usadíssimo pelos filósofos. Vamos passar para o outro ponto, que já avançamos bastante no tempo. Passando para o segundo aspecto, Kierkegaard seria, como o Heidegger chama, um escritor religioso. A palavra escritor em dinamarquês, o próprio Kierkegaard diz, eu sou um escritor religioso. Só que ele, em dinamarquês, a gente diz forfatter, que é um autor. Mas como eles não têm palavra para Schriftsteller, quer dizer, aquele que põe por escrito as coisas, né? Schriftsteller é sinônimo de autor, né? Então, não é vergonha nenhuma para o Kierkegaard ser um escritor religioso. Ele é um escritor religioso e talvez, em primeiro lugar, um escritor religioso, né? Eu vou trazer aqui uma citação do Heidegger que tenta caracterizar o pensamento do Kierkegaard entre Schelling e Jaspers, e depois ainda ele coloca a posição do autor de Ser e Tempo, que já não seria mais ele, é uma coisa do passado. Mas, então, ele coloca existência para Kierkegaard. Existência, no sentido de Schelling, é restrita por Kierkegaard àquele ente que é na contradição entre temporalidade e eternidade, ao homem que quer ser ele mesmo, ou seja, aquele que quer se tornar ele mesmo. Existir como crer, isto é, manter-se na realidade efetiva, do ente efetivamente real, que o homem mesmo a cada vez é. Crer como tornar-se manifesto diante de Deus, manter-se junto ao ente efetivamente real, que é próprio ao fato de Deus ter se tornado homem. E aí o Marco Casanova traduziu crer como ser Cristo, no sentido de tornar-se Cristo. Em alemão, Christ pode significar Cristo, pode significar cristão. Então, eu acho que o mais correto seria traduzir crer como ser cristão, no sentido de tornar-se cristão. Assim jogado, como eu estou fazendo, fica difícil dizer por que existir para Kierkegaard é crer, né? Mas, no fundo, é isso mesmo. Então, eu vou deixar. Eu acho que o Heidegger tem razão. Para Kierkegaard, a existência autêntica é a existência do crente. E do crente que crê na encarnação do Deus homem, né? Então tem esse elemento histórico, certo? Então, se não é isso, não é existência. É vida, é qualquer outra coisa, mas não é existência. Bom, depois o Heidegger completa Jaspers é a mesma posição do Kierkegaard, só que sem o aspecto religioso. Então, quer dizer, fica a casca, assim, fica a parte teórica, né? Fica a comunicação, fica o tornar-se si mesmo, mas sem conteúdo de crença, né? Bom, então o epíteto de escritor religioso não ofende, pelo contrário. O Kierkegaard mesmo, naquele livro que existe há mais tempo, traduzido na edição em 70, Ponto de Vista Explicativo, eu corrijo, eu diria o ponto de vista explicativo, porque é um livro que o Kierkegaard deixou na gaveta
para o irmão dele poder limpar a barra da família depois, né? Dizendo por que que ele fez tudo aquilo, né? Meu professor dizia, é uma autobiografia um tanto quanto idealizada. Quer dizer, é uma profecia retroativa, né? Ele diz, desde o começo eu já era um escritor religioso, embora ele use argumentos bons. Por exemplo, por que que o editor ou se chama Vitor Eremita? Victor é um vencedor, Eremita é um cara que já saiu do mundo, então ele já venceu o mundo. Então, nesse sentido, já antes do Diário do Sedutor, de Absálmata, antes do Dom Giovanni e tudo, já é um livro com intenção religiosa de vencer o mundo. Então, tem bons argumentos. Muito bem. Eu lembro, aí tem uma definição que eu achei, graças à leitura recente em alemão do Hirsch, ele cita uma frasezinha daqui que diz o seguinte: e agora qual a minha relação com a minha época como autor e segundo a minha opinião? Sou porventura apóstolo? Olha aí, Mateus. Que horror! Nunca forneci pretexto para semelhante interpretação. Não sou mais do que um pobre homem insignificante. A tradução Stackels, né? Um pobre coitado. Eu sou um pobre coitado, né? Sou porventura um mestre, um educador? Também não. Sou alguém que foi educado e cuja obra exprime a disciplina que leva ao tornar-se cristão. Enquanto e porque essa educação pesa sobre mim, faço, por minha vez, pressão sobre a época. Mas, longe de ser um mestre, não sou mais do que um condiscípulo. Quer dizer, ele quer aprender junto com os demais. Então, ele não é mestre. Aí fica o Mateus com a hipótese, quem sabe, o anticlímax se considera um mestre. Não vou entrar nessa discussão, mas o Kierkegaard diz, eu não sou, tá? Ok. Quanto ao aspecto de escritor religioso, lembremos que o subtítulo de Temor e Tremor é lírica dialética. Lirismo é poesia, é sentimento, é fantasia, é subjetivismo, mas é dialética, quer dizer, filosófica. A palavra dialética no Platão e no Kierkegaard quer dizer filosofia, né? Ele tem uma dialética existencial, uma filosofia existencial. Bom, eu não vou entrar aqui no na análise Temor e Tremor, se vocês quiserem, a gente conversa depois sobre isso, né? Mas todo livro, né, a própria estrutura desse livro é uma estrutura filosófica, vamos dizer, ao mesmo tempo que é uma discussão sobre a fé, né? E depois tem os discursos, também são de um escritor religioso. Tem o livro, o discurso aquele, A Pureza do Coração, o primeiro dos discursos edificantes em diversos espíritos, de 47, né? Chamam Pureza do Coração. Eu acho extremamente kantiana a linguagem do livro, né? Do dever. Só que, em vez de dizer dever, ele diz o mandamento, mas é a forma. Assim como o Abraão usa um procedimento kantiano, né? Eu devo fazer o que Deus manda, né? Eu não entendo, mas devo fazer e faço, né? Embora não seja kantiano por ser não universalizável. Mas, vamos dizer, quando o filho pergunta onde é que está o animal, ele responde, meu filho, confia, né? Então é um procedimento formalístico kantiano, entende? Quer dizer, é kantiano enquanto uma ética formal, da forma. Como é que eu ajo? Confiando em Deus. Mas como? Bom, aí depois vamos ver, mas a forma é essa, certo? Muito bem. Eu não vou falar aqui das obras do amor, que poderia, né? Mas as obras do amor é um texto de fundo religioso, embora numa linguagem bastante filosófica. Tem, por exemplo, aquela dialética riquíssima do por mais que eu pague a dívida de amor com os outros, jamais terei saldado essa dívida. Então, é uma dívida impagável, né? É uma dívida infinita, né? Não devais nada aos demais, aos outros, a não ser o amor, né? Então, ele desenvolve isso. Bom, não vou explicar aqui agora, vocês não precisam, a não ser que vocês peçam para
eu comentar as obras do amor, né? E no fim, como escritor religioso, ele também escreve o Instante. No, Na introdução do Instante, que é aquele jornal polêmico, ele diz: olha, a pessoa que menos gostaria de fazer o que eu vou fazer sou eu, né? Mas, como Platão diz que deveria governar aquele que não quer governar, para criticar a igreja tem que ser alguém que não gostaria de criticar. Então ele critica, mas ele critica em nome da igreja, em nome do cristianismo. E nesse ponto, o Nietzsche se sentiria decepcionado. Porque ele diz tanta coisa verdadeira sobre as mazelas da cristandade, só que defendendo posições do tipo São Paulo, Atos dos Apóstolos, coisa assim. Bom, uh, existe uma perspectiva no Kierkegaard ainda, que é uma reflexão no fim da vida dele sobre o mártir, né? Embora ele não se considere um mártir, mas o mártir é alguém que dá o seu sangue, né, para testemunhar. Mas mártir, num sentido genérico, quer dizer aquele que vive de acordo com a sua convicção e que sofre por causa da sua convicção. Então, nesse sentido, o Kierkegaard, sem dúvida, é um cristão aí, ou pode ser. Mas aí vocês vão me perguntar, Álvaro, Kierkegaard era cristão ou não era? Eu responderei, não interessa. O que interessa é o que que tu és, o que que eu sou. Aliás, o que que eu sou interessa para mim. O que o Eduardo é, interessa para o Eduardo. E o que o Kierkegaard é, pode ser uma ótima maneira de a gente se distrair e perder tempo. Peraí, só um instantinho. Perder tempo descobrindo se Kierkegaard era isso ou aquilo, ou se ele era tão cético, tão cínico, tão nihilista que ele podia fazer todos aqueles discursos e não acreditar, não interessa. Interessa que eu pergunte, eu agora, semana que vem, faço 78,5, então estou chegando mais perto da morte, provavelmente. Então eu quero saber se o que que espera por mim agora e no fim, e o que que eu ainda posso fazer. Ou seja, o que o Kierkegaard insiste é no indivíduo, mas cada indivíduo, cada leitor, e não na individualidade dele. Ok. Agora, como eu estou gastando muito tempo para explicar minhas coisas, eu vou me concentrar um pouquinho mais na questão do psicólogo, né? Em que sentido Kierkegaard era um psicólogo? Ele fala muito do sujeito preocupado, e nesse sentido ele atinge muito a atualidade, né? O conceito de preocupação de alguém que está sobrecarregado, assoberbado, alguém que tem angústias, né? Que tem, vamos dizer, que não sabe o que fazer, etc, etc, né? É para este que ele fala em grande parte, né? Mas aí, quando nós formos estudar Kierkegaard mais em detalhes como psicólogo, eu acho que a gente não deve ignorar, por exemplo, os discursos. Aqueles discursos sobre as aves do céu e os lírios do campo são excelentes tratados de psicologia. O homem está preocupado consigo mesmo, com seus problemas. Então, olhai os lírios do campo. Os lírios não se preocupam, eles vivem, eles são belos. Veja os pássaros, eles não se preocupam. Então, olha para baixo, para o chão, vê os lírios. Olha para cima, vê os pássaros. E com isso, olha para fora. Isso é psicologia. Quer dizer, é, fazer com que a pessoa saia do seu autocentramento, né? Do seu encerramento hermético. Outra coisa que ele tem muito de psicólogo, ele tem vários personagens que se declaram psicólogos experimentadores, ou fazem uma psicologia experimentante, ou seja, uma psicologia prática, uma psicologia que, num certo sentido, é clínica, né? Eu não gosto da palavra filosofia clínica, mas psicologia clínica, tudo bem. O que que é clínica? No grego, clineu é o inclinar-se. Quando o médico se inclina sobre o doente na cama e diz qual é o seu problema, ele está tendo uma atitude clínica, né?
qual é o seu problema, ou dito de uma maneira melhor, em que eu posso lhe ajudar, né? Isto é uma atitude clínica. Então, o Kierkegaard é clínico no sentido que ele mostra procedimentos clínicos, procedimentos de imitação, de mimetismo, né? Como fazer com que a pessoa saia do seu mutismo, né? Como fazer com que a pessoa descubra um sentido para a sua vida, como fazer com que a pessoa ache um rumo e viva a sua felicidade, etc, etc. Então, são todos aspectos clínicos psicológicos. E Kierkegaard é muito bom nisto. Aí eu digo, ele está no mesmo nível, pelo menos, de um Nietzsche ou de um Dostoiévski. Quer dizer, aquele gigantismo psicológico do Dostoiévski lá, Michelangelo, né? Aqueles personagens tipo Michelangelo que nós vemos nos Irmãos Karamazov, no Crime e Castigo, no Idiota, né? Aqueles tipos de psicologia profunda no Homem do Subterrâneo, né? Nós encontramos também no Kierkegaard. Então, assim, o mesmo estilo, o mesmo nível de profundidade. Então, vamos diferenciar. Existe no Kierkegaard uma psicologia descritiva, demonstrativa, ou descritiva, né? Vocês vão achar a palavra experimenterende, que aí o tradutor fica na dúvida, é uma psicologia experimentante, ou experimental, ou experimentadora. Mas, quer dizer, é uma psicologia voltada para a experiência concreta, certo? Para os problemas, para os fenômenos psicológicos. E existe no Kierkegaard o outro lado, que é o lado teórico, que é no conceito de angústia e no A Doença para a Morte. Nós temos, então, o quê? Nós temos dois tratados teóricos que descrevem, de uma maneira assim demonstrativa, como é que funciona a psicologia do ser humano. E aí eu acho que é muito importante nós apelarmos para o velho e bom Hegel, né? Eu, eu me sentia um professor no quadro negro, assim, né? Hegel tem a enciclopédia, que seria o seu sistema, né? Eu tenho uma paixão pela enciclopédia porque foi escrita como apostila para as aulas de Heidelberg, não é isso? Era obrigação do professor em 1817, ele teve que fazer, senão ele não podia dar aula. Então, ele escrevia os parágrafos de cada aula, vamos dizer, um ou dois parágrafos, e os alunos sabiam do que o professor estava falando. Muito bem, depois ele faz a segunda versão em 27, depois 31. A enciclopédia, lógica, natureza e, e filosofia do espírito. Filosofia do espírito, subjetivo, objetivo e absoluto. Subjetivo, antropologia, fenomenologia, psicologia. O que é antropologia? É o homem visto estaticamente enquanto corpo e alma. O que é a fenomenologia? É o homem enquanto conhece o mundo. O que é a psicologia no Hegel? É o homem enquanto espírito atuante, com vontade e inteligência. Então, a psicologia no Hegel, na enciclopédia, é o lado da liberdade do espírito. Só que o espírito no Hegel fica uma coisa meio assim, perdida nas nuvens. Já em 1809, o Schelling tinha escrito Investigações Filosóficas sobre a Essência da Liberdade Humana e Assuntos Conexos, né? E aí, então, é preciso enfatizar a liberdade humana, que é um livro que serve de base para muita coisa no conceito de angústia, né? De certo modo, o conceito de angústia é para revitalizar um Schelling e um Paul Martin Müller, que tinha morrido em 38, né? Ele está levando adiante o que os estudos de psicologia sobre a liberdade do homem. Então, o ser humano enquanto um espírito que age condicionado, age na finitude, age na infinitude, age no corpo, age com a alma, vamos dizer assim, né? Então, dentro dessa visão unitária e estrutural,
Ele vai descrevendo. E aí a angústia como liberdade, como experiência sensorial da liberdade. Uma vez a Rosa Maria me perguntou, né? Ah, Álvaro, como é que é? Angústia e desespero, a mesma coisa? Eu digo, não, não. Desespero é doença, angústia é salvação. A angústia, no quem, quem leu o conceito de angústia, eu peço que releia o resumão maravilhoso que é o último capítulo, que são só 8 páginas, e que dizem tudo ali, né? E com uma força enorme, com uma qualidade literária enorme, né? E o John Stewart, inclusive, me chamou a atenção uma vez lá em Juiz de Fora, de que o Kierkegaard escreveu os 4 capítulos e trancou, aí foi escrever outras coisas, e depois, de repente, ele volta e em 8 páginas ele liquida o livro. Essas 8 páginas a angústia enquanto salvação, enquanto redenção, a angústia que nos liberta. A angústia é a experiência da liberdade, né? Claro que é uma liberdade atrapalhada, mas que pode nos tornar homens verdadeiros, etc, etc, etc. Se nós quisermos ser colaboradores de Deus, né? Como diz lá no conceito de ironia, o cristão ele não quer criar a si mesmo como uma obra de arte, como os românticos queriam, Schlegel, etc., mas ele quer ser colaborador dessa poesia que Deus quer fazer comigo, né? Ou de mim. E aí uma brincadeira, Eduardo. O, o Heidegger, quando se afastou do Kierkegaard, depois do conceito de angústia, ele se aproximou do Adolf Hitler. E aí, depois da guerra, ele foi classificado como colaborador, né? Então, em vez de colaborar com Deus Nosso Senhor, ele colaborou com Adolfo, né? Se deu mal, né? Mas vale a pena você estudar a carta que ele pediu, o parecer que o Heidegger pediu que o Jaspers desse para a comissão de desnazificação. Maravilhosa a resposta do Jaspers. Inclusive, sugerindo: olha, não podemos prescindir desse cara, mas o jeito ditatorial dele não é adequado para dar aula por uns tempos. Então, dei uma licença de pesquisador para ele, alguns semestres, né? É uma coisa assim. Bom, gente, então ficou claro: existe no Kierkegaard os tratados que são mais estruturais, são descrições da estrutura, né, do ser humano, e existe também os relatos, as histórias, as novelas, os discursos, né? Então, como eu vou, pelo que eu sei, mais adiante dar uma aula sobre o Kierkegaard psicólogo, né? Então eu vou tentar aprofundar esses aspectos, dar exemplos concretos, etc. Para terminar, agora nós fechamos mais ou menos 1 hora desde que o Eduardo começou a falar, mas eu acho que vale a pena nós lermos aqui 2 páginas do Kierkegaard para notarmos como ele é um escritor, né, um literato. Eu vou pular essa parte, vou mostrar aqui na prática, né? Quem quiser leia uma possibilidade para ver como a qualidade literária. Quem quiser leia o Diário do Sedutor como uma obra romântica, hiperromântica, aquela ideia dele, né? Se todo mundo pensa que é cristão e está no erro, eu não posso chegar e dizer tu não és cristão. Eu tenho que chegar por trás, eu tenho que chegar pelas costas, eu tenho que chegar ah, acompanhando a ilusão dele e fazer com que ele perceba a sua ilusão, né? Então, vou simplesmente agora, enquanto eu ainda tenho um pouco de voz, né, e o calor e o frio aqui me perturbam, vocês me perdoem, vamos ler o Sonho de Salomão. Eu queria mostrar, ao mesmo tempo, o aspecto literário. Isso aqui os alunos da URGS me ajudaram a traduzir faz 30 ou mais anos. O Sonho de Salomão. Isso é uma novela que está inserida dentro do Culpado Não Culpado, dentro do Estádios, que é publicado por um Hilarius encadernador, né? E que o Kierkegaard diz que a forma frouxa de reunir esses 3 ou 4 textos, se a gente considerar que o Frater Taciturnos é um quarto texto, né?
poderia levar a uma confusão achando que então tem o estético, o ético e o religioso como se fosse uma escadinha que a gente tem que subir, né? Até os 30 anos a gente vive esteticamente, dos 30 aos 60 é, eticamente, e depois dos 60 tem que buscar refúgio na religião, né? Mas essa ideia de um, dois, três, essa escadinha é didática, mas é uma concessão ao estilo didático que o docente, que o Kierkegaard tanto odiava, né? E ridicularizava. Mas, quer dizer, a gente vai apresentar Kierkegaard, em vez de apresentar a figura do Kierkegaard com a mensagem que ele traz, a gente tenta mostrar um esqueminha padrão de filosofia. Isso aí eu acho que atraiu o Kierkegaard, mas tudo bem. Bem se conhece o juízo de Salomão, que discerniu o verdadeiro do falso e adquiriu assim o renome de um príncipe cheio de sabedoria. O seu sonho é menos conhecido. Se há na simpatia algum tormento, é quando somos obrigados a ter vergonha de nosso pai, daquele que amamos mais que tudo e a quem mais devemos, quando é necessário nos aproximarmos dele, desviando-nos, o rosto virado para não ver o seu opróbrio. Mas qual felicidade maior para a simpatia que poder amar segundo o voto de piedade filial, quando se junta a ela a ventura de poder orgulhar-se de seu pai, o único eleito, o único grande homem, força de seu povo, orgulho de seu país, amigo de Deus, promessa do futuro, honrado em sua vida, glorioso em sua memória. Feliz Salomão, tal foi sua sorte. No povo escolhido, que glória já ter nele nascido, ele era filho de rei, que destino digno de inveja, filho do rei eleito entre os reis. Salomão viveu nessa felicidade junto ao profeta Natã. O poder e as façanhas de seu pai não o incitaram às proezas, pois delas não restava muito a executar, mas deram-lhe o entusiasmo de admiração que fez dele um poeta. Mas se o poeta era quase invejoso de seu herói, o filho estava cheio de alegria na confiante devoção que tinha por Davi. Uma vez então o filho fez uma visita ao seu real pai. À noite, ele foi acordado por um ruído vindo do quarto em que dormia o rei. Presa de horror, creu ser um perverso que vinha assassinar Davi. Aproximou-se, insinuou-se e viu Davi, com o coração despedaçado de arrependimento, a deixar sua alma externar um grito de desespero. Aterrorizado, retorna a seu leito e adormece, mas não repousa. Ele sonha. Sonha que Davi é um ímpio renegado por Deus, que em sua cólera lhe dá a majestade real. Ele deve portar a púrpura como castigo. Está condenado a reinar, condenado a escutar a bênção de seu povo, enquanto que às escondidas de todos o julgamento do Eterno exerce-se sobre o culpado. Em seu sonho percebe confusamente que Deus não é o Deus dos homens piedosos, porém dos ímpios, e que é preciso ver um ímpio para tornar ser um ímpio, é preciso ser um ímpio para tornar seu eleito. E o horror do sonho é essa contradição. Enquanto Davi jazia ao chão com o coração despedaçado, Salomão levantou do leito, mas sua razão estava despedaçada. O professor caiu, né? Tá congelado. É, depois só pra mim, deixa eu ver aqui com ele.
Tá certo? Estou voltando. Estão me ouvindo? Sim. Só para terminar. Salomão tornou-se sábio, mas não se tornou herói. Tornou-se pensador, mas não se tornou homem de oração. Tornou-se pregador, mas não se tornou um crente. E ele podia ajudar a muitos, mas não podia ajudar-se a si mesmo. Ele foi voluptuoso, mas não penitente. Despedaçou-se, mas não se reergueu, pois o vigor da vontade se tinha extenuado contra algo que estava acima das forças da juventude. E ele foi agitado pela vida, sacudido pela vida, forte, sobrenaturalmente forte, isto é, frágil como uma mulher nos encantamentos audaciosos e nas descobertas maravilhosas da imaginação, hábil em explicar as coisas do espírito, mas em seu ser estava posta a discórdia. E Salomão foi como o homem abatido que não consegue suportar o próprio corpo. Em seu harém, sentava-se como um velho enfraquecido, até que o prazer despertava e ele gritava: Mulheres, tocai o tamborim, dançai para mim. Quando, porém, a rainha do Oriente veio visitá-lo, atraída por sua sabedoria. A alma dele estava rica e as sábias sentenças fluíam de seus lábios como a mirra preciosa que escorre das árvores da Arábia. Eu li como um exemplo da capacidade de análise psicológica. Eu acho que a gente refletir sobre um texto como esse é muito diferente de querer apenas saber se isso aí reflete a relação do Kierkegaard com o pai dele, certo? Eu acho que até sobre isso nós podemos discutir depois. Mas a minha ideia é essa, que os textos de Kierkegaard são convites para nós estudarmos, para nós refletirmos, para nós aprendermos, e não para nós bisbilhotarmos a vida dele, que é dele. Nós temos a nossa, que tem os nossos problemas. Então, por hoje eu acho que deu, eu creio que eu falei 1 hora, já deu bastante, né? E desculpe que caiu agora e voltou, não sei como, mas se vocês tiverem condições, então eu estou à disposição de você até as 9 horas, até a hora que precisar desligar. Eduardo, muito obrigado. Obrigado, gente. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado, Álvaro. Olha, eu vou passar agora a palavra para vocês. Nós combinamos aqui que depois da apresentação vocês poderiam perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração. E essa é a hora. Vamos aproveitar a presença do Álvaro aqui. Podem abrir o microfone e perguntar, ou mesmo se quiserem escrever, no chat, vocês podem fazer isso, que aí eu posso, ler a pergunta ou o comentário para o Álvaro. Tem uma pergunta bem objetiva, Eduardo, se puder fazer. Vai lá. Eu tenho uma questão, obrigado, Álvaro, pela apresentação, achei muito potente. Eu tenho uma questão que eu vira e mexe, me mexo com ela, mas eu falo dela, mas eu não tenho nenhuma certeza se ela está correta. Tem 4 obras do Kierkegaard que explicitamente falam de psicológico, né? A saber, a repetição, que é uma psicologia experimental ou experimentante. O conceito de angústia, né, é uma simples reflexão psicológica demonstrativa direcionada ao problema dogmático do pecado hereditário. Essa eu tenho sempre que colar, porque eu não decoro isso. Tem o texto que tem o texto que você leu, né, o culpado não culpado, é uma construção psicológica imaginária. E a doença para a morte, que é uma exposição psicológico-cristã para a edificação e despertar. A minha pergunta bem objetiva é o seguinte: essas obras, pelo fato de elas carregarem intencionalmente esse subtítulo, elas têm um peso psicológico maior do que as outras? Ou é só uma questão de método ou de exposição? Né? Porque eu sempre quando eu falo para psicólogos ou a gente conversa, eu fico pensando, tem tantas obras que falam de psicológico abertamente, né, explicitamente e que se pode trabalhar e parece que existe existe esse sempre voltar ao conceito de angústia e eu fico pensando que tem outras coisas, é por isso a pergunta. Obrigado mais uma vez. Matheus, obrigado. Eu acho assim, tu já tens a resposta encaminhada. Vê,
nesses 4 textos que tu citaste, eu diria que tem 2 tratados, que é o Conceito de Angústia e o Conceito do Desespero, digamos, o Adeus para a Morte, né? Que são mais, como eu digo, são mais antropológicos, certo? Psicologia enquanto descrição do fenômeno humano. E, e o Repetição e o Culpado Não Culpado dão exemplos de problemas de ordem psicológica tratados por um conselheiro, né, um ouvinte atento que sugere soluções ou não. Mas eu concordo contigo que há muitos outros textos do Kierkegaard que trazem descrições de fenômenos psicológicos. Por exemplo, nos estádios, né, tem aquelas considerações sobre o casamento que já são de um juiz Guilherme já mais estoico, menos cristão e tudo mais, mas tem ali descrições sobre as relações dele com a esposa dele, tomando chazinho, coisa assim, são maravilhosas. Quer dizer, tu quer aprender alguma coisa sobre convivência familiar, psicologia da mulher, etc. Tal, tem ali também, né? Entende? Então, o que eu digo é o seguinte: a dica que eu queria dar para vocês é: vale a pena lermos o Kierkegaard dos discursos, entende? Mais do que dos chamados tratados, né? Além dos tratados, né? Porque ali está riquíssimo o método dele ou vamos dizer assim, de nos auxiliar na psicologia. Psicologia como a disciplina, vamos dizer, do trato da nossa liberdade, certo? O que fazer da nossa liberdade? Agora, tu encontra nos diários, já desde o começo, qual é aquela ideia pela qual eu quero viver e morrer, né? Uhum. E assim por diante. Em toda a obra do Kierkegaard, tu encontra aspectos psicológicos atuais. Vamos dizer, essa da incoerência entre o discurso e a vida, né? Uma frase do Kierkegaard era: o que eu quero é honestidade, o que eu quero é... Honestidade quer dizer coerência entre discurso e ação, entre vida e ideias, né? Então, tu vê, por exemplo, esse final agora do Salomão. Salomão ficou um grande poeta, fez tantos salmos, né? Diz que 50 salmos seriam dele, eu acho, né? É um grande poeta, um grande filósofo, né? Tem até, eu não, o Eduardo vai perdoar, o Barão de Tararéu, a Pastorelli, contava o segundo julgamento de Salomão, não sei se vocês já ouviram falar. A velhinha chega lá dizendo que o genro dela, que ela tinha uma filha, casou com o cara do país de Salomão, depois morreu a filha e o genro sumiu e ela quer procurar o genro. Então o Salomão vai ter que... Nenhum dos dois genros diz que é genro, então o Salomão manda cortar a velhinha ao meio para dar metade para cada um. Você pode imaginar o resto, né? Quem é que era o genro mesmo, né? O que aceitou que cortasse ou o que não aceitou, né? Bom, isso aí é o Aparistorelli com Salomão. Mas o... Então, o que eu digo é o seguinte: essa ideia de coerência entre viver de acordo com as suas ideias, né? Eu acho que eu hoje em dia, por exemplo, eu me preocupo muito. Eu já fui professor há 52 anos, então eu trabalhei com ideias. Aí nessa depressão de começo de ano eu fui procurar um terapeuta, um psiquiatra e tal, mas com medo de ficar lá discutindo teorias. Freud, Lacan, Uhum. Jaspers, Kierkegaard, Hegel, Heidegger. Entende? Não é para isso que a gente vai, né? A gente quer acertar a sua vida. Então, é a preocupação da coerência, o indivíduo como um existente pensante. Eu penso não só para mim, mas se eu não pensar para mim, para orientar a minha vida, como é que eu vou orientar dos outros, né? Então, Uhum. um professor tem a obrigação de trabalhar com teorias e mastigar e ajudar os outros a estudar. Tudo bem, mas a gente não é só professor, a gente é um ser humano, um indivíduo particular e tal. Então, essa psicologia do Kierkegaard, né? Eu acho muito importante o,
o psicólogo, o cara que se diz psicólogo, acha que ele tem primeiro a obrigação de curar os outros. E as suas próprias tragédias ele meio que recalca, né? Ou então vai fazer também as suas terapias e tal. Mas eu acho assim, o Kierkegaard veria a psicologia muito, a ajuda psicológica muito mais num compartilhamento de ideias e ideais. Então, por exemplo, por que que eu falei hoje do escritor religioso? Tem gente que vende um Kierkegaard que não é religioso, que não tem nada a ver, que a religião é uma crença particular dele, né? Então, o cara vai orientar alguém e não vai converter, mas também querer abstrair do aspecto da, da transcendência, eu acho que será uma ajuda psicológica muito do tipo do autoajuda barata, né? Uhum. Não sei se eu respondi isso, mas quer dizer, eu, eu acho que a obra toda do Kierkegaard é cheia de aprendizados psicológicos. E cuidado, nem sempre esses conselheiros psicológicos criados por Kierkegaard são de confiança, hein? Certo? Além de que, por exemplo, aí tu vê o seguinte, por exemplo, o final da repetição. A repetição não é o meu livro favorito do Kierkegaard, mas declaradamente ele quebrou o final, né? Porque ele estava terminando de escrever o final quando a noiva, aí as noivas ficou noiva de outro. Então ele mudou, ele rasgou, botou fora, fez desaparecer as folhas do final e fez um outro. Ah, ela se casou, ah, tô livre, diz o moço. Ah, ela se transformou agora na minha musa. Eu estou livre para fazer o que quiser, recuperei a mim mesmo, já sou eu de novo. E ela pode casar com quem quiser, ela será minha musa e não será mais aquele fardo, aquela responsabilidade que eu tinha, né? Então, essa é a solução que ele acha para a repetição. E o Constantin não, o Frater Taciturno diz, não, Constantin Constâncio diz, espera aí, essa aí não é a verdadeira repetição. Quer dizer, o Constantin Constâncio sabe que aquilo não é, então nesse sentido ele está melhor informado do que o rapaz, né? Mas eles não são de confiança. O próprio Clímacos, né? Por exemplo, o Adorno, o Clímacos é praticamente o Kierkegaard, certo? Isso é muito estranho. O Clímacos não é nem cristão, né? E etc. Né? Eu posso falar porque, juntando o livrinho que a Silvia traduziu e eu revisei, Migalhas Filosóficas e Pós-Escrito, 2 volumes, eu devo conhecer um pouco do Clímax, né? Mas Clímax não é Kierkegaard. Para o Heidegger, o Pós-Escrito é uma Hauptwerk, é uma obra capital, uma obra principal. Mas, de certo modo, é a obra da virada, né? E o que ele escreve depois de 46 pode ser muito mais importante. As obras do amor para mim, e o Doença para a Morte, e o próprio exercício de cristianismo, né? Não, eu não fixei muito a tradução ainda, porque eu não estou totalmente satisfeito com o título, que é muito difícil, né? Mas in Övelze, ein Übung, né? Übung é exercício, Övelze, né? E int é introdutório, quer dizer, é aquele aquecimento para o cristianismo. Mas como é que tu vai traduzir uma obra com aquecimento para o cristianismo? Exercícios preparatórios, aí ficou 3 palavras, né? Em Então, português temos tirocínio, né? ei? Em português temos tirocínio. Pois é, mas ninguém sabe o que é tirocínio, Pois então não. é. Mas é Aí exatamente isso. eu brincava com o Henry, que traduziu vários livrinhos dos discursos, né? Ele é um cara maravilhoso, ele, não sei por que que ele parou com as traduções, mas eu brincava que ele traduzia numa linguagem tão elevada que as notas de rodapé eram para explicar a linguagem dele, não do Kierkegaard, né? Porque o Kierkegaard fala uma linguagem mais assim, de comunicação direta e tal, né? Mas de vez em quando ele usa uma palavrinha erudita, mas com método. Aliás, essa é a crítica do Heidegger ao Jaspers, que
que o Jaspers ataca o Kierkegaard sem método e que pouca gente, pouquíssima gente, seja na filosofia, seja na teologia, tem tanta consciência do método quanto Kierkegaard. Mas isso já Álvaro, não é temos perguntas aqui. Posso. ótimo. Primeiro da Tatiane, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber do professor Álvaro o que mais o marcou da obra kierkegaardiana, caso queira compartilhar conosco a sua perspectiva. Quem pergunta é a Tatiane. Eu gosto muito da perspectiva socrática dele, né? De não querer impor ideias, não querer criar uma filosofia, um sistema novo, mas realmente ele nos ajuda a refletir de uma maneira socrática. E eu sou um filósofo, se eu sou filósofo, eu sou um filósofo socrático, eu não sou, em primeiro lugar, aristotélico, coisa assim, né? Eu sou mais, né? Eu não sou do dogmático, né? Mas, então, o jeito dele escrever. E aí, então, eu entendo o seguinte: primeiro, por maior simpatia que eu tenha pelo Kierkegaard, e eu poderia quase usar um avental com o nome Kierkegaard, aqui, expert em Kierkegaard, né, como diria o Cirne Lima, né? Esse professor é do Kierkegaard, aquele é do Hegel, que nem no Fahrenheit 451, né? O que decorou Kierkegaard, o que decorou Hegel, o que decorou Dostoiévski, né? Tudo bem. Eu gosto imensamente do Kierkegaard. Eu estou com a obra dele toda aqui em dinamarquês, em alemão, agora em cima da mesa. Quero ver usando o que me falta ainda, o que me sobram, que me sobram, né, para ocupando com ele até ficar gagá e vocês não darem uma bola nenhuma para o que eu digo. Mas o que eu gosto é isso. Ele tratou de resolver o problema dele e eu devo tratar de resolver então o meu problema, certo? E eu ultimamente, quer dizer, eu gosto imensamente do que ele diz sobre as obras do amor, etc. Para mim, a religião, se vocês vão ver o que os portugueses fizeram com a benção papal em 1500, 1510, 20 nas Índias, né? Se vocês virem tudo que já foi feito em nome da religião cristã e tal, né? É terrível, mas a fé é uma coisa, a religião é outra, né? Então, vamos dizer, e a busca de fé, a busca de uma, uma orientação de vida, né? Que ele é muito fiel à escritura e à cristologia, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer, eu quando fui professor da URGS, evidentemente que eu não fazia nenhuma apologia de um autor cristão, coisa assim, mas eu acho que um autor que leva a sério a sua vida e a sua fé, né? Eu acho que nesse sentido, não se... Estão me ouvindo ainda? Estão. Tá. Nesse sentido, eu acho muito importante. Por outro lado, a minha fé, para mim, é a fé que se mostra nas obras. Então, eu não estou tão preocupado em ser um ortodoxo, né? Eu digo que eu sou católico luterano, ou católico evangélico, coisas assim, ou, né? Eh, o evangélico romano, essas coisas assim, né? Isso não interessa essas definições, interessa o que eu sou na minha vida, né? Então, por exemplo, se eu sou professor, eu tentei fazer o bem, ser útil. Então, nesse sentido, eu estudei 4, 5 anos na Alemanha, eu quis trazer o que eu aprendi, né? Colaborar, que nem o Gilvan. O Gilvan foi meu colega de Heidelberg, grande amigo e tudo, né? É um exemplo para mim e para muitos de vocês também, um grande cara, né? E então, devolver para a sociedade aquilo que a gente recebeu, dar, né? Assim como o Kierkegaard passou a vida inteira escrevendo até morrer, né? Eu cheguei a sentir vergonha de querer me aposentar de fato, assim, parar, ficar aí nas pracinhas, nas viagens, né? Agora eu vou a Paris, da manhã eu vou aos Estados Unidos, assim, para gastar o tempo, matar o tempo da aposentadoria. Então, eu acho assim, eu quero ser útil, eu quero fazer algum bem, né? Mas fazer algum bem de uma maneira socrática. Então, eu descubro o que nesse momento está melhor em termos de pesquisa de Kierkegaard? A facilidade com o inglês, né?
O inglês hoje é básico para fazer um bom estudo sobre o Kierkegaard. O francês está esquecido, alguns ainda conseguem. O alemão é muito difícil. Então, eu estou me dedicando agora a, vamos dizer, o que Kierkegaard faria se estivesse aqui. Se ele fosse professor aposentado, o que que ele estaria fazendo? Então, eu estou fazendo isso. Estou tentando fazer alguma coisa, ajudar os outros a pensar, né? Então, isso é como eu estou vendo, né? Quer dizer, o que que me marcou é essa disposição de colaborar, não com o Adolfo Hitler, mas com, sei lá, com alguém que tenha palavras de eternidade. Ó, Bruno, você está vendo aí as que está saltando agora, mas tem umas perguntinhas aqui que foram Tudo bem, pode feitas fazer aqui duas. antes. Deixa eu seguir essa. Aqui pergunta como é que não se identifica pelo nome, mas ele diz o Né? seguinte: fiquei. Ela não se identifica pelo nome, só consegui ver aqui a marca do computador dela. Fiquei curiosa sobre a angústia como experiência da liberdade. Se pudesse falar um pouco mais sobre. Angústia é um sentimento, angústia é uma disposição de ânimo, angústia é uma Stimmung, como o Kierkegaard chama, né? O Stimmung, né? E o Heidegger vai desenvolver isso, é aquela atitude, é aquela sensação, né? É a experiência de que nós somos livres, ou seja, que nós temos que decidir, né? E o ser humano é diferente dos outros animais. Ele é um animal, mas ele é um animal que ele precisa escolher coisas, né? Que ele precisa tomar decisões, né? Ele precisa dar um rumo. Ele não se satisfaz com a sua biologia, ele precisa construir a sua biografia, né? Então, que tipo de ser humano eu quero ser, né? E aí, a angústia é perceber que a minha vida está nas minhas mãos. Existe um momento em que isso aparece mais claramente. Kierkegaard dá exemplos que a mulher, na hora do parto, ela tem uma angústia, porque ela vai parir uma criança, ela não sabe o que vai acontecer com essa criança nesse mundo, né? Então, essa é a sensação que ela vai fazer algo que ela não sabe as consequências, né? Mas assim também existe outros tipos de angústia. Por exemplo, o ladrão roubou, está fugindo, né? Tipo, o criminoso do Crime e Castigo matou a velhinha, as duas velhinhas, mas ninguém consegue provar. Então tem a angústia do bem, né? Ele se angustia com a possibilidade de confessar o crime, que para ele nem é crime, mas confessar aquilo que para os outros é um crime, né? Então, nesse sentido, a angústia é o, o poder ser capaz de, né? Quer dizer, é a consciência de que tu tens a liberdade. É uma liberdade complicada, enrolada, mas é uma liberdade. Tu és responsável. Se tu não escolheres, tu escolheste não escolher, né? E aí não vale o que o Sartre diz, né? Tu pode escolher ser um santo ou ser um porco, né? Que tanto faz. O importante é escolher com paixão. Não, isso é para aquilo que é de ser desespero, porque nós não podemos escolher na base do niilismo, né? Vale tudo, né? Mas a experiência de liberdade, a liberdade de pro Kierkegaard era o que Deus quer de mim, né? Será que ele quer que eu case com a Regina? Será que se eu tivesse fé eu teria casado com ela? Né? Se eu tivesse mais fé eu teria casado com ela, né? Mas agora não adianta mais, já não posso mais casar, e agora? E aí, aí agora estou arrasado, tô no fundo do poço, né? E no fundo do poço ainda tem um alçapão que ele está lá dentro, né? E aí ele consegue sair disso, né? Entende? Eu estou lendo, eu estava relendo hoje o quarto discurso de 43. Ele tem dois, três e quatro. Os três são quando ele leva aquele baque, então ele vem com o, o amor cobre uma multidão de pecados, então ele opta pelo amor. Eu perdi a mulher, eu perdi tudo na vida, eu perdi, não tenho mais nada na vida, eu estou na fossa total, mas Deus me ama. Então, se eu tenho Deus, eu tenho tudo, eu tenho alegria, eu tenho adoração, eu tenho
Deus quer algo de mim, então ele vai, e aí vem com Jó, né? Deus deu, Deus tirou, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, o Jó, antes de falar Deus tirou, diz Deus, o Senhor deu. Então, quer dizer, ele retoma a posição ereta, se agarrando na mão de Deus, né? E agora eu estava lendo hoje o quarto dos quatro de 43 é sobre a paciência. E aí, o que que é paciência? Paciência é mod, né? Talmud, né? Mod é mood, uma disposição de ânimo, né? Como coragem. É um tipo de coragem. A coragem de aguentar livremente, ele define, né? Aquilo que é inevitável. Então, tem aquele quadrinho que usam também nos Alcoólicos Anônimos, né? Oração da serenidade, né? Deus me dê a serenidade de aceitar o que eu não posso mudar, a coragem de mudar o que é possível e a sabedoria para discernir o que é uma coisa e o que é outra. O Kierkegaard vai mais longe. Kierkegaard diz assim: que Deus me dê a coragem de aceitar livremente, de bom coração, aquilo que eu não posso mudar. Não é só serenidade, né? É continuar com coragem diante disso, livremente. Não perder a liberdade só porque eu não posso mudar mais, né? Enfim, isso aí é psicologia, né? Não sei se Mas respondi. Hum? tem mais uma questão aqui, que há um contínuo entre duas questões sobre Hegel. Tá A ótimo. pergunta é assim: um prazer aprender com você, Álvaro. Kierkegaard se posicionou contrário ao pensamento hegeliano. Você diria que ele escreveu a partir desse posicionamento? Aí, em contínuo, a outra pergunta é a seguinte: já ouvi muitos professores colocando Kierkegaard como rival do Hegel, mas não percebo assim. Penso que o Hegel teve uma influência forte no Kierkegaard. Qual a visão do professor Valls sobre essa temática? O... Eu orientei uma tese do Vitor Fernandes, né? Depois foi até a melhor tese do ano na CAPES, né? Mas sobre Hegel, né? Sobre Kierkegaard e Hegel, onde ele questiona a posição do John Stewart, que tem o Niels Trustrup, que diz que Kierkegaard não leu e não gostou de Hegel, mais ou menos isso, né? Quanto menos lia, menos gostava, né? E o John Stewart diz, não, pelo contrário, ele é um hegeliano, ele não gostava dos dinamarqueses que deturpavam Hegel. Então, isso torna Kierkegaard um filósofo municipal, né? Quer dizer, ele está discutindo só com seus vizinhos, né? E aí não fica claro por que que ele usa o Trendelenburg, professor de Berlim e tudo mais, né? Que critica Hegel, não critica os filósofos dinamarqueses. Mas, enfim, vamos simplificar um pouco no começo. O, eu acho Kierkegaard um grande hegeliano, num certo sentido, ou seja, ele aprendeu muito com Hegel, mas não só com Hegel, também com Fichte e bastante com Schelling. Ele chegou a ir a Berlim para assistir às aulas do Schelling. Se apaixonou pelas ideias do Schelling na segunda aula e depois de 3 meses ele disse, olha, ele está muito velho para dar aula, eu estou muito velho para assistir. Ele virou gagá, vou embora. E foi embora, não assistiu o resto das aulas. Mas, independente disto, ele lia Sistema da Filosofia Transcendental, coisa assim. Uh, ele lia muito Schelling e Hegel e Schelling são muito ligados. Então, Kierkegaard, eu diria assim, ele vai contra o unilateralismo do romantismo e do unilateralismo do idealismo. Mas ele é um grande idealista, ele é um grande romântico também, né? Então, uh, ele tem pontos em que ele critica diretamente Hegel, né? Mas ele pensa de uma maneira dialética de formação do idealismo alemão. Então, eu considero que dizer que Hegel é um rival, Kierkegaard é rival de Hegel, isso é o tipo da simplificação boba, assim, né? Que a gente pode usar, talvez, numa aulinha assim, de colegial, né?
Vejam, o que que a gente pode fazer na faculdade mesmo, na graduação? Tu pega um autor como Kant, com 10 volumes, tu trabalha no máximo um, e os alunos nunca mais veem Kant, talvez. Tu pega Uhum. Hegel, quanto que tu trabalha Hegel? Trabalha a fenomenologia do espírito, leva mais de um semestre. Então, e a lógica, e a ciência da... O Kierkegaard estudou muito bem a lógica de Hegel, certo? Ele estudou muito coisas do Hegel. Agora, não é que ele foi hegeliano no começo e depois se converteu, não, mas ele descobre, vamos dizer, a consequências do pensamento hegeliano que não o satisfazem. Por exemplo, um certo ceticismo, um certo necessitarismo. E aí eu tive colegas meus hegelianos, como o Denis Rosenfield, que me deu o livro dele, Hegel, Política e Liberdade. Olha aqui, Álvaro, o Hegel da contingência. Ou seja, foi preciso que o Kierkegaard insistisse que Hegel é interpretado de uma maneira necessitarista para que os hegelianos começassem a mostrar que não, que Hegel também tem aquela liberdade. E tem a necessidade. Aí o Hegel seria necessitarista. Vem um Cirnelli e diz: não, mas peraí, Álvaro, o Hegel tem a necessidade relativa, que não é a necessidade absoluta. Então, eu digo o seguinte: essas simplificações não levam longe. Eu leio muito Hegel, gostei muito de ler Hegel desde os 20 anos de idade. Eu acho que quanto mais se lê Hegel, mais se compreende Kierkegaard. E agora eu estou fazendo outra coisa. Quanto mais eu leio Schelling, melhor eu entendo Kierkegaard, né? Entende? Eu tive uma aluna, foi casada com o Marcos Zingano, né? Que fez um trabalho sobre doença para a morte, assim, na graduação, mas como ela tinha estudado bastante Hegel, ela leu as entrelinhas da doença para a morte como ninguém tinha lido para mim até ali, né? Então, não tem por que rivalizar, é só a simplificação. Pegue em casos específicos, o que que ele quer dizer? Tudo bem. A insistência do Kierkegaard é sobre o indivíduo particular, que estaria sendo esquecido. E Kierkegaard se considera muitas vezes como um corretivo. Corretivo não é rival. O Uhum. corretivo é: peraí, gente, vocês estão esquecendo desse aspecto. Então vamos corrigir. Vou dar um exemplo. Ele diz que uma falha do luteranismo é como não há propriamente não há monges, não há religiosos, né? A insistência sobre o cristianismo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira é muito forte, mas não tem o outro lado, se perde o outro lado, né? Que os monges, os religiosos, acentuam, é um outro lado do cristianismo que se perde. Então, ele não era anti-luterano, ele era um grande luterano, Uhum. né? Apesar de criticar Lutero também de vez em quando. Tem uma frase fabulosa, eu vou dar essa. Ele diz assim: Lutero diz que nós não devemos pregar nas igrejas e sim nas ruas. Pena que ele diga isso numa igreja, né? Então, quer dizer, aí o que que ele faz? Ele vai vender o jornalzinho dele na rua, ou distribuir de graça na rua, né? Ele está pregando na rua, né? Uhum. Bom, gente, então é isso. Ele é corretivo. Eu acho que não se deve optar ou Kierkegaard ou Hegel. Eu acho que vale a pena ler Uhum. os dois. E ler Feuerbach e ler Marx, né? Embora ele diga, por exemplo, que as obras do amor seriam um corretivo para o comunismo. Isso em 47, 1800, antes da Revolução, antes do Manifesto Comunista, né? Mais alguma Álvaro, pergunta que tem, podemos tem sim. fazer? Tem aqui um Eduardo, meu xará, tá celebrando aí a sua fala. Muito obrigado por todo o ensinamento, professor Álvaro. Em nome de todos os estudantes de Itabira, Minas Gerais, que estão aqui contigo. E agora, acho que para finalizar, porque a gente tem 9 minutos para terminar, uma pergunta sobre clínica, envolvendo o Kierkegaard Clínica. O Rodrigo Magalhães pergunta:
Professor, como as ideias de Kierkegaard sobre angústia e desespero podem ajudar a gente a entender melhor o sofrimento das pessoas na clínica psicológica hoje? O- Eu acho que isso aí o pessoal da psicologia clínica e fenomenológica está fazendo há bastante tempo. Eu me lembro de já há mais Uhum, de 15 anos a Rosa, o pessoal fazendo, falarem de angústia e desespero. Eu acho que são, vamos dizer, dois dos grandes tópicos, tá? Onde Kierkegaard ajuda. Eu digo o seguinte: há quem fale que o Doença para a Morte é o legado filosófico de Kierkegaard. Então, não considerem que é um livrinho assim, que a Vozes publicou, que tem cento e poucas páginas. É um livro difícil e tal, mas é um livro riquíssimo e pode ajudar. Quanto mais a gente lê nos detalhes, na dialética do Kierkegaard, melhor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O, o, o Adorno critica Kierkegaard como sendo um espiritualismo desencarnado, quer dizer, ausência de corpo. Mas se o conceito de angústia e o Deus para a Morte falam que o homem é uma síntese de corporeidade e psiquismo, uhum, então não pode haver ausência da corporeidade. Não pode haver ausência de corpo, não pode haver ausência de sexo, entende? Isso aí faz parte do lado material, do lado corporal, corpóreo do ser humano. Então, a minha resposta, meio assim, fugitiva, é: não se preocupe que esse curso todo vai mostrar isto, né? Vários professores vão se é, debruçar sobre o conceito de angústia, que eu traduzi e uhum, publicamos em 2010, e naquele mesmo ano eu traduzi o livro do Adorno sobre Kierkegaard, Construção do Estética. Imaginem como eu tinha coragem naquele tempo, né? Isso já fazem 15 anos. E, por outro lado, deixa eu só brincar mais um pouco com vocês, deixa eu falar como louco, né? O Jonas só traduziu o Dress para a Morte graças aos empurrões que eu e a Else Lund demos nele. Nós fomos empurrando, nós ajudamos no começo, nas primeiras páginas e tudo, e encorajamos ao máximo. E eu fiz ele ir aos Estados Unidos, eu fiz ele ir à Dinamarca, e aí ele ficou aquele cara super qualificado que vocês conhecem, né? E então eu digo o seguinte: a minha alegria é que eu não preciso dar as respostas de Kierkegaard para vocês, porque elas já estão no papel, né? Eu fiz a minha parte. Concordamos, Eduardo? Quer dizer, o tradutor não aumenta o número dos livros, ele aumenta o número dos leitores dos mesmos livros que não conseguiriam ler aquele livro se não tivesse traduzido. Então, eu brinco ainda que as minhas traduções são fiéis e bonitas, bonitas e fiéis, né? O pessoal diz, ou é bonito ou é fiel, né? Ou é fiel ou é bonito. Eu digo, as minhas são as duas coisas, né? Então, uma brincadeirinha aí, né? Mas uma tradução bonita e fiel permite que vocês leiam e vocês enfrentem. É claro que angústia insiste na liberdade típica do ser humano, que é ignorada em muitas correntes, em muitas filosofias, etc., né, em muitas explicações científicas. E o Doença para a Morte, qual seria a ideia central do Doença para a Morte? Quer dizer, o homem como uma síntese que precisa se realizar, é um livro sobre a autorrealização humana, né? E aí ele vai mais longe, porque é o anticlímax que escreveu, não é Kierkegaard, é anticlímax, não é isso? E o anticlímax, então, ele diz: tu só te realiza se tu te apoiares firmemente no fundamento dessa existência. Então, aí, claro, o Habermas diz: o fundamento
é o sistema linguístico, que, eu acho que é uma bobagem, né? Mas, vamos dizer assim, é um, é um livro para o despertar, é um livro para a edificação, é um livro de um cristão, né? Tanto assim que o Kierkegaard diz que eu não sou anticlímax, né? Mas, então, nesse sentido, a gente deve se manter aberto para uma perspectiva de fé, né? Eu acho que eu posso dizer isso, eu já não estou mais, já não sou professor de universidade pública, né? Mas no Kierkegaard, o cristianismo não é uma coisa assim anexa, um acessório. E, vamos, me escapou, o, no, no Kierkegaard, a filosofia, quer dizer, ele trabalha filosoficamente e ele trabalha também como alguém que chama a atenção para a, achei, para o paradoxo. E aí tem 200 professores de filosofia que dizem que cadê um filósofo paradoxal? Paradoxo é dizer duas coisas que não combinam, né? Kierkegaard é meio maluquinho, é meio bipolar, então ele diz uma coisa e diz a outra que é o contrário, e tu vai te arrepender de qualquer jeito. Eles não sabem que isso aí é uma citação de Sócrates, aquele tu te casa, ou não te casa, tu vai te arrepender, tá? Isso aí é Sócrates. Bom, o Kierkegaard não é bipolar, o Kierkegaard não é maluco. Agora, ele diz que São Paulo já falou que pregava o Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus, algo inaceitável para os judeus, e loucura para os pagãos. Loucura para os pagãos, vamos traduzir, ilogicidade para os que pensam de maneira grega, para os que têm formação filosófica ou científica. Então, o crucificado que seja Deus de alguma maneira, o Filho de Deus, ou o anjo de Deus, ou sei lá o quê, e que ao mesmo tempo vem viver nessa terra há 2.000 anos. O ser humano tem talvez, o Sapiens tem talvez centenas de milhares de anos, e nos últimos dois apareceu Jesus Cristo, né? É difícil acreditar, né? Mas vamos dizer, a hipótese é de que Deus seja um homem individual, como Heidegger anuncia discordando, né, faz parte da fé. Então, tu aceita ou não. Mas negar isso aí é aguar Kierkegaard, né? Então, o paradoxo é isto. Se eu acredito que Deus veio ao mundo e morreu, isso é paradoxal, né? Não é que as outras coisas sejam paradoxais. O Kierkegaard era super racionalista, super racional. Tão racionalista que a Regina disse: Søren vai acabar jesuíta um dia. Além de que ele era muito barroco, né? Também no estilo jesuítico, né? Mas a linguagem dele é muito barroca. Mas a cabeça de intrigante, a cabeça de raciocinar dia e noite, né? Isso é coisa muito jesuítica, vamos dizer assim. Segundo a noiva Regina Olsen, depois Schlegel, né? Casada com Fritz Schlegel, e governadora aqui nas Antilhas durante 50 anos e tal. Mulher do governador. Tá, gente? Eduardo, tu acha que valeu como uma introdução? Ah, valeu muito. Até perguntar se o seu pé não se aqueceu aí já, Não, porque tá gelado. Eu tenho já duas garrafinhas de água se, quente aqui embaixo, mas se, não a- adianta. se aqueceu o coração aqui do pessoal tá Não. comentando aqui, agradecendo muito a você, Desculpe professor. o jeito, às vezes, meio bagunçado meu, né? Mas eu vou repetir um ex-aluno meu, Eduardo Bueno, Peninha, que estudou filosofia na Anchieta, quando eu era professor. Então, ele diz assim: eu sou como o jogo do bicho, vale o escrito. Se vocês querem uma coisa exata, pegue meus livros, pegue minhas traduções. Agora, quando a gente fala, a gente tem que falar uma linguagem assim meio amalucada, meio artística, né? Para tentar explicar algumas coisas, mas eu espero ter, pelo menos, motivado para o estudo que virá agora, né? Uhum. Eu mesmo tenho um compromisso com vocês de falar sobre Kierkegaard psicólogo, aí eu vou fazer uma horinha de exposição
que continua aquelas coisas que o Matheus perguntou e outros, né? Uhum. De como é que eu vejo. Mas eu estou contente porque muita gente já tem condições de trabalhar sobre isso aí. Eduardo, deixa eu dizer uma última coisa. Claro. Eu publiquei uma vez uma coisa e não se leu Kierkegaard. E aí um cara da revista do Instituto Brasileiro de Filosofia reclamou, mas tem tanto, nós temos uma revista inteira escrita sobre Kierkegaard. E eu respondi para meus amigos, eu disse que não se leu Kierkegaard, não disse que não se escreveu sobre Kierkegaard, né? Quer dizer, no Brasil já se escreveu sobre Kierkegaard sem ter lido. Kierkegaard é o Kierkegaard, o Kierkegaard, né? É um autor que a gente pode criticar sem ler, pode descartar sem refletir. Então eu digo, vamos ler Kierkegaard, só isso, né? Divirtam-se. Ele é um autor que sabe vender o seu peixe. Maravilha, Álvaro. Tá Olha, bom? obrigado. Obrigado pelo presente dessa aula, viu? Obrigado pela E, atenção de vocês. e semana que vem o Jonas, teu pupilo, vai estar aí falando para a gente. Ele vai Não, falar na sexta-feira que vem, no mesmo horário, e o tema dele é Kierkegaard do desespero ou tornar-se si mesmo, né? Sobre essa obra que tantas vezes já foi trazida aqui pelo Álvaro. Então já temos aí passados 3 minutos. Só está agradecendo aqui ainda, Álvaro. E a gente vai ter que encerrar. Infelizmente, algumas perguntas não serão lidas, porque a gente não vai ter tempo, mas as pessoas que quiserem permanecer aí durante esse ciclo e se inscreverem também, se matricularem na especialização, vão poder aí aprofundar e dirimir questões que, porventura, não foram eh, trazidas aqui hoje. Tá bom, gente? Então é isso. Até semana que vem.